Olá, amigos. Estamos entrando para a nossa live de hoje. E estamos aqui esperando os nossos amigos acabarem de entrar. Nós já temos muita gente aqui conectado já. Vamos esperar o Leonardo, que é o nosso parceiro de trabalho hoje, entrar. Temos aqui o Cília, o Cabrinic, a Lenira, Silvino, Maiti, Silene Casseb, olha, Silene Casseb, lá de Belém do Pará. Nossa companheira de trabalho, jardineira, gente muito fina. O Horto de Damasco entrou. É o Horto de Damasco que o Leonardo vai entrar? Não. Não. Ele vai entrar no Horto de Damasco. É? Então vamos puxar aqui o Horto. Aham. Então, deixa eu ver. É o Horto? Vamos chamar o Horto aqui. Acho que não é o Horto. Não sei se o Leonardo está no Horto. Estou chamando o Leonardo aqui. É isso, cara. Tudo beleza? Tu estavas procurando o Leonardo Machado, né? Isso. Estava procurando, estava em dúvida se você vinha, em qual plataforma você vinha. Nosso Horto encontrando com o Jardim das Oliveiras. Isso, cara. E aí, como é que está? Estamos bem, num bom caminho, no enfrentamento das dificuldades habituais, dos desafios que nos tornam pessoas maiores e melhores, se escolhermos. Nós já estamos aqui com o Leonardo. Leonardo é médico psiquiatra, professor da Universidade Federal de Pernambuco, doutor, fazendo especialização dentro da psiquiatria positiva, atuando academicamente nessa perspectiva, e atua no Horto das Oliveiras, perdão, Horto de Damasco. Eu fiz uma junção agora, um casamento. No Horto de Damasco, que também vige lá em Recife. A oportunidade de poder compartilhar com o Leonardo é grandiosa, porque é um amigo de longa data e é um companheiro que trabalha na área médica, trabalha na área da educação e tem, nessa caminhada dentro do Espiritismo, dá sua contribuição extraordinária, com seus livros publicados, e com essa novidade que agora eu quero compartilhar com os internautas, acerca do tema que a gente vai abordar hoje. Nós temos hoje a satisfação, e o Leonardo vai cuidar desse tema hoje para a gente. Depois eu digo um pouco mais, que é a surpresa para esse tema, uma surpresa que já está meio conhecida, porque nós fizemos a sinalização nos Instagrams da vida. Mas, Léo, o tema é sobre menos ansiedade, mais serenidade. Ansiedade é boa ou é má, Léo? Olha só, Alberto, primeiro agradeço o carinho e eu vou começar quebrando um pouco o protocolo, já que nós estamos entre amigos, né? O Alberto falou que nos conhecemos já há algum tempo e, de fato, eu me dei conta outro dia que eu acho que quando eu conheci o Alberto ele tinha 49 anos e eu pensei que ele ainda estava com seus 52. Ele me falou a idade, caramba, eu já te conheço há tanto tempo, né? Mas é curioso que as pessoas começaram a me falar assim: "Pô, você é irmão do Alberto?" Isso quando eu estava com meus 19 anos de idade, né? E eu não conhecia o Alberto porque não existia na época YouTube. A gente fazia palestra, mas não era tão rápido a divulgação, né? Não era tão... A gente ia conhecer os palestrantes a partir de DVDs, ou então a partir de eventos.
E aí as pessoas começaram a achar um pouco parecido o estilo de falar, o jeito de ser, mas eu não conhecia de fato o Alberto, nunca tinha visto ele falar em uma palestra e nem conhecia pessoalmente. E eu achei curioso porque quando foi a primeira vez em Fortaleza, o pessoal também lá falou isso. Perguntou se eu era primo do Alberto. E eu falei, olha, eu não conheço não, mas eu tenho que conhecer porque eu estou em Pernambuco, o pessoal pergunta. O Valdec, que foi presidente aqui da federação, acho que gostava muito do Alberto também. Embora me conhecesse, ele ficou pensando que eu estava brincando. E foi curioso que quando eu conheci, ele começou recitando uma poesia que eu já recitava, que é uma poesia do Olavo Bilac, Via Láctea. Eu já recitava e ele estava recitando lá. E aí eu falei, pronto, agora que vão Foi em achar parecido Alagoas, não mesmo. foi? Foi em Alagoas, exatamente. Foi um amigo Samuel que levou lá para um evento, né, um congresso. Mas é curioso, Alberto, que teve uma vez que ele estava aqui em Carpina, fazendo uma palestra, e eu estava lá como espectador, acho que eu fui levá-lo lá para a palestra, e quando acabou a palestra, a senhorinha chegou e veio me parabenizar. Falou, olha, parabéns, viu, pela sua palestra. Só que eu já fazia palestra lá, e eu não sabia se ela estava me parabenizando atrasado, ou se ela estava me parabenizando pela palestra, confundindo. Então agradeci, poxa, muito obrigado. E depois eu me toquei que talvez fosse confusão dela. E eu perguntei para ela assim, olha, mas você está parabenizando da palestra que eu fiz mês passado ou a de hoje? Não, a de hoje, que o senhor falou muito bem, o senhor fala muito bem. Eu falei, mas hoje não fui eu não. Ela, não, o senhor está brincando. Eu falei, não, não fui eu não. Eu, não, o senhor está brincando, o senhor é brincalhão. Ela, não, não fui eu não, é aquele senhor lá, ó. Aí ela olhou para o senhor, olhou para mim. O senhor, no caso, era o Alberto, né? Ela olhou para o senhor, olhou para o Alberto, ela pensou que eu estava brincando como a gente fala aqui em Recife, tirando onda dela. Eu falei, vem cá para lhe mostrar. Aí fui lá, ela só acreditou quando viu. Então foi assim que nos conhecemos, né? E de fato tem essas coisas aí interessantes, como é que a gente pode ser parecido com alguém que nós nunca viu, pelo menos desse ponto. E gerou até um motivo de ansiedade, no sentido assim, poxa, o que é que vão pensar, né? Será que vão ficar dizendo que eu imito lá o Alberto? Então, a ansiedade, pegando um pouco dessa história, Alberto, eu acho que a ansiedade, antes de ser boa ou ruim, é humana. É uma característica eminentemente humana. Por quê? Porque o medo nós encontramos como uma emoção básica, né? A gente tem várias classificações sobre emoções, e aí o medo ele é classificado como uma emoção básica, ou seja, uma emoção primária, posta na natureza, que todos os seres têm, né? Mas a ansiedade é uma coisa tipicamente humana. A gente não vai ter ansiedade nos animais. Por quê? Porque a ansiedade é o medo sem objeto, numa fala freudiana, né? O medo tem um objeto, ou seja, eu tenho medo de algo ou de alguém. Eu posso ter medo de um animal, posso ter medo de altura, posso ter medo de uma situação. Mas a ansiedade é aquele medo difuso, aquele medo que não tem um objetivo, um objeto em geral. E por isso a gente acaba falando também, um sintoma muito comum da ansiedade é a apreensão. Então, nós, como seres humanos, me parece que temos essa característica de sermos um pouco ansiosos. E me parece mais, Alberto, que não é só uma característica do hoje. Não me parece que seja só um motivo atual, né? Se fosse assim, nós não teríamos no Sermão do Monte um momento em que a gente tem várias recomendações bastante úteis, Jesus recomendando um ansiolítico no ponto de vista terapêutico, né? No sentido de, olha, viva um dia de cada vez, a cada dia baixa o seu mal, porque a nossa mente ansiosa sempre está vivendo o amanhã no hoje. Não no sentido de precaução, mas no sentido de antecipação extrema, que gera, então, um nível de ansiedade talvez mais desagradável, um nível de ansiedade mais patológica, né? O que é que te parece? Eu acho interessante a gente desmistificar a possibilidade da ansiedade como um sinônimo de uma coisa ruim em si mesma. Uhum. Habitualmente, quando se fala em ansiedade, já está se falando, parece que implicitamente, em ansiedade tóxica. Uhum. E aí eu acho que surgem umas confusões, porque todos temos ansiedade em algum nível. E o quanto ela é fisiológica e o quanto ela é tóxica, isso vai nos diferenciar. Uhum. E talvez pudéssemos olhar com uma energia psíquica que nos leve a atuar
E essa energia psíquica, quando está destrambelhada aí nesse nível, promove uma toxicidade, patologiza-se, né? Gera Uhum, desconforto, fica anormal. uhum. E Porque angústia? de certa forma, né, Alberto, eu estava até falando isso ontem com os residentes. É, a, a gente tem algumas classificações dentro da neuropsiquiatria, dentro da neurociência, que tentam classificar as emoções. E uma dessas classificações classifica de acordo com valência. Valência positiva e negativa. E essa classificação talvez dá a ideia de que a negativa seja ruim, mas na verdade é porque ela é desagradável, ela é desprazerosa. E de fato, medo, tristeza, não são emoções prazerosas de serem sentidas, mas não necessariamente são ruins no sentido de desfecho. E aí a ansiedade, ela entra como uma emoção mais secundária, né? O medo seria uma emoção primária, mas a ansiedade seria uma emoção mais secundária porque você teria a junção de medo com alguma outra coisa, né? Nessa perspectiva, angústia, a palavra angústia, ela vem de uma palavra alemã, Angst, que significava assim uma opressão. Então, geralmente quando as pessoas vão falar para mim como profissional que estão angustiadas, elas levam a mão ao peito, isso desde sempre, porque uma característica seria essa característica de uma opressão no De peito. mão fechada, né? Mão fechada. Então, se a gente pudesse diferenciar, embora hoje, sabe, na psiquiatria, a gente não diferencia muito, porque a psiquiatria acabou sendo muito influenciada pela psiquiatria americana, que não faz muito essa diferenciação. Ela coloca meio que tudo junto. Mas na psiquiatria francesa, na psiquiatria alemã, que dominava anteriormente, havia essa diferenciação em que a angústia seria mais os sintomas físicos da ansiedade e a ansiedade seria mais os sintomas psíquicos. A gente pode também ter um outro tipo de caracterização, que seria a ansiedade mais em relação ao futuro e a angústia mais em relação ao passado. Mas são classificações que você vai encontrar diferenças de acordo com o campo de estudo que você está tendo, mas que na psiquiatria hoje em dia, na neuropsiquiatria hoje em dia, você acaba juntando as duas coisas como sendo um sinônimo, embora na prática a gente vê que quando a pessoa está angustiada, embora a gente, por exemplo, de ansiedade, a gente possa dizer que a ansiedade pode ser fisiológica, dificilmente a gente vai encontrar uma angústia fisiológica, uma angústia boa. Geralmente a angústia tem um peso maior, tem uma intensidade maior e geralmente é usado de uma forma mais pro patológico do que para uma questão saudável. Já é a somatização da ansiedade, numa Uhum. certa medida. E Uhum. como coexistir a serenidade com a ansiedade? Como é que isso comparece no ser humano? Como é que coexiste? Como é que pode comparecer no ser humano ele poder viver essa dualidade, de ter energia psíquica, manifestar uma ansiedade fisiológica normal ou não, e a serenidade? Eu diria um exemplo prático, para ficar palpável, aqueles que são pais, aqueles que são mães, podem lembrar do momento que nasceram seus filhos. Pelo menos eu me lembro do nascimento da minha filha, Beatriz. Eu estava lá na sala do parto, vendo, e me recordo que a colega obstetra, ela foi então fazer a cesárea, foi um parto cesárea, acabou acontecendo um parto cesárea, e eu achei que demorou um pouco, né? Mas na verdade foi dentro do tempo adequado. Só que para minha cabeça, que estava mais ansioso naquele momento, aquele pequeno tempo que estava dentro Foi um dos parto tempos para ti. adequados, foi um parto muito demorado. E eu fiquei pensando assim na minha cabeça, puxa vida, será que ela é boa? Comecei a duvidar da capacidade dela e fiquei me lembrando que eu pensei assim, por que ela não abre logo a barriga de lado a lado? Mas a cesárea não é assim, você faz uma incisão não muito grande. E aí, quando eu falo do nascimento da minha filha, geralmente eu me lembro das emoções positivas. Eu me lembro do afeto, me lembro da alegria. Mas se eu for ser fiel ao que aconteceu, não foi apenas alegria, não foi apenas um momento de serenidade, de paz. Lembro de uma cena muito bonita, assim, para minha cabeça, foi quando eu peguei ela pela primeira vez no braço, já no quarto, e estava tocando uma música chamada Clair de Lune, de Debussy. No mesmo momento que estava tocando. E aquilo lá eu abracei e veio aquela paz, aquela
uma cena assim na minha cabeça, talvez extracorpórea, enfim, de alguma coisa de lembrança. E é curioso que até hoje ela dorme ou com a música que eu fiz para eles, para a Beatriz e para ela, então para Beatriz e para Guilherme, uma música que eu fiz para ninar eles, ou então ela dorme com essa música Claire de Lune. Então foi um momento extasiante, foi um momento de serenidade. Na minha memória ficou esse momento, mas se eu for fiel ao que aconteceu também muita ansiedade envolvida, mostrando que o nosso cérebro, o nosso corpo, ele é dotado da possibilidade de fazer com que a gente sinta ao mesmo tempo coisas parecendo tão distintas, né? Ou em frações de segundos diferentes. No momento do parto eu estava mais ansioso e logo depois eu fiquei alegre. Mas é tão rápido que as coisas podem acontecer que às vezes a nossa memória se confunde, porque há uma tendência de nossa memória, até uma tendência protetiva ou protetora, de certa forma, diluir as memórias mais difíceis, diluir as memórias mais traumáticas para a gente se proteger. Acho que você já deve ter tido na experiência clínica que durante o processo terapêutico emerge uma memória de abuso que aconteceu na história da pessoa, mas ela tinha suprimido até como uma forma de proteção na vida, e tem estudos científicos mostrando que, de fato, a nossa memória tende a suprimir eventos mais traumáticos no sentido de sobreviver. Mas essas coisas certamente coexistem, né? Coexiste, fica dentro da gente como um arquivo bichado, né? Lá num dado momento, cutucou, vem. E pode vir no momento que você está sereno, e de repente você modifica-se o seu estado de comportamento, a sua postura, sua serenidade, ela fica alterada. É como se uma água tivesse serena, plácida, e de repente viesse um vento e ela se agitasse circunstancialmente no mesmo momento. Você está vivendo as duas coisas. Como que? Agora, como é que é poder viver a ansiedade em tempos de pandemia? Eu acho Já curioso. que a gente suscitou isso. Eu acho curioso que a gente teve a ideia de fazer, acho que você vai falar depois, mas acho que está mais atual do que nunca, né? Porque agora fica muito difícil a gente imaginar que existe alguém que não esteja com um nível mínimo de ansiedade e essa pessoa seja normal. Se a pessoa é normal, embora seja muito difícil para um psiquiatra dizer o que é normal, mas se ela for normal, ela certamente está com algum nível de ansiedade nesse momento. Por quê? Pela grande quantidade de incerteza. Uma das coisas que gera muita ansiedade no ser humano é o grau de imprevisibilidade em relação ao futuro, né? Aí nós temos, de certa forma, uma maior ou menor intolerância à incerteza. Sendo que aquelas pessoas que são mais ansiosas, elas têm mais intolerância, é como se elas fossem mais alérgicas à incerteza. Se fala na terapia cognitiva de uma alergia psíquica, assim como existe uma alergia a uma poeira em uma pessoa que é asmática. Uma pessoa muito ansiosa, eu estou falando de ansiedade mais para o nível patológico, mais no nível de transtorno, ela também teria uma alergia para essa incerteza. E o que a gente vive nós não sabemos necessariamente como é que vai ser a semana que vem, como é que vai ser a questão do comércio, a questão do trabalho, né? A gente não sabe se vai ter alguma infecção na família ou não, se a gente vai pegar alguma infecção. Então, esse grau de incerteza assemelha-se ao grau de incerteza que a gente vê num pós-guerra, embora eu acho que tem que ter cuidado nessa comparação de pandemia com guerra, porque às vezes na guerra os valores éticos são colocados de lado, porque pode ser tudo muitas vezes, né? Embora não se deveria poder. Mas fica mais frouxo às vezes os valores éticos. E na pandemia a gente precisa manter os valores éticos para que a gente não possa estar vendo coisas como corrupção com ventiladores mecânicos, né? Enquanto tem tanta dor alheia, a gente está vendo governantes fazendo corrupção com o sofrimento alheio, com o sofrimento humano, no sentido de valer tudo, já que está um pouco mais flexível a fiscalização. Nesse sentido, não. Mas no sentido de aumentar a incerteza, eu acho que é uma comparação boa, porque a guerra gera sim um grau de incerteza muito grande, inclusive sobre a nossa sobrevivência. Será que a gente vai estar reencarnado ou não? Será que a gente vai sobreviver ou não à guerra? E isso, ou eu ou os meus, como é que vai ficar a minha família? Como é que vai ficar o meu país?
tudo isso gera um grau de incerteza que acaba elevando o nosso nível de ansiedade, quer queiramos ou não. O tempo também, né, Leonardo? A ansiedade num tempo da persistência, os fatores estressantes, isso também é um fator que pode vulnerabilizar a nossa ecologia psicológica, mental, emocional. Isso pode explodir num dado momento. O grau, às vezes, suporta 30, 40. Eu acho importante isso, sabe por quê, Alberto? Até porque... Eu digo até porque não é só... eu falei, é desencarnação de pessoas, adoeço ou não adoeço, é desemprego, a ameaça de não poder encontrar emprego ou de ser desempregado quando voltar. Então, na verdade, são muitos fatores que se conjuminam para um quadro estressante. Além da energia que rola, tem uma psicosfera que rola e deságua em cada indivíduo, que dependendo da sua sensibilidade e a sua capacidade de resiliência e de resistência, ela pode bronquear. Os psiquiatras vão ter muito trabalho. Já estamos tendo, né? Vou pegar 2 pontos aí, 3 pontos. Um ponto que fala da aumento de demanda. Nós somos muito levados a tomar decisões, né? Vamos pensar não só nessas questões de possibilidades negativas, de perda de emprego, perda de familiares, futuro. Vamos pensar mesmo em organização do tempo. Quem é pai e mãe, por exemplo, está tendo que ficar com filho e filhos em casa, tendo que dar conta de escola, tendo que dar conta de trabalho, o home office não é tão tranquilo assim, ou seja, são várias tomadas de decisão que a gente não estava habituado e isso acaba dando uma carga maior no cérebro. É mais ou menos como alguém vai fazer uma imigração, vai viajar para outro país e ele estava habituado ao caminho dele, né? Lá ele não processava muitas informações para o caminho dele. Agora ele se muda e nessa mudança de país ele vai ter que ficar ligado desde a parada de ônibus que ele tem que pegar até um ambiente que é totalmente diferente. Tudo isso são informações novas para o cérebro. Então, isso já gera um estresse. Mas é um mínimo, mas já gera um estresse. Um outro ponto que o Alberto tocou, que eu acho que vale a pena enfatizar, Alberto, é a questão esse estresse continuado. Quem primeiro trouxe esse nome, estresse, né, um estudo mais científico, foi o Rancelli. Rancelli ele fez um estudo sobre estresse, colocando a síndrome geral de adaptação. Ou seja, nós teríamos a capacidade, o organismo teria a capacidade de se adaptar ao estresse, mas essa adaptação ela teria um limite. Passado esse limite, começaria a haver um esgotamento. E um desses limites é ou o estresse ser muito elevado ou ele ser persistente demais. E é o que a gente está vivenciando, uma carga de estresse que também está sendo bastante elevado. Por que está sendo bastante elevado? Porque não está sendo só a pandemia. A gente está tendo crises raciais, né? Crises políticas, várias crises envolvidas dentro de uma pandemia. Está emergindo bastante raiva, bastante situações que seriam inusitadas, pelo menos para mim. E isso tudo acaba trazendo 3 meses de estresse crônico, estresse mantido, né? Então acho que esses pontos aí são importantes a gente pensar para a gente poder não ficar se cobrando. Já vi várias perguntas aí, Alberto. Como é que lida com as oscilações das emoções? Tem que lembrar que, olha, agora é extremamente natural, né, você sentir essa oscilação das emoções. Já é natural no dia a dia, a gente já vai sentir. Mas agora, mais ainda, é natural sentir isso, né? E às vezes, eu vi uma pergunta aí que eu queria comentar, a pessoa falou assim, qual é a palavra que tem para descrever uma sensação de sufocamento? Não tem essa palavra, a palavra que a gente tem científica é bolo na garganta. Às vezes é tão difícil descrever a ansiedade que a própria ciência coloca lá nos livros a sensação de bolo na garganta, porque é como se fosse a sensação de que a garganta está fechando, mas aí já é uma ansiedade que está entrando no nível mais patológico, já é um sintoma mais de ansiedade mais patológica, o que não quer dizer que a gente não possa sentir isso eventualmente, né, de vez em quando.
O Hahnemann usava as palavras do povo. Ele evitava intelectualizar as palavras para poder a comunicação se fazer mais direta e a gente poder ter na linguagem do povo os sintomas. Então, quando a gente vai estudar homeopatia, a gente busca bem as palavras que caracterizam a fala do paciente que está sentindo as dores. E bola de garganta, por exemplo, é um sintoma que vige dentro da homeopatia com essa perspectiva mesmo, de bolo de garganta. E toda a linguagem da homeopatia do uso, você fala, é dor de cabeça. Estou com uma dor na cabeça. Essa é a linguagem do povo. Uma pessoa aqui diz, Léo, que ela não tem ansiedade. Ela é normal? Ela diz. Não tem ansiedade nenhuma. É estranho. Não sou normal? Ela te pergunta aqui, a Camila. Camila, minha querida, é um pouco estranho isso. Não sentir ansiedade nenhuma. Concordo, Alberto. Meu pai, mas para você não se achar que é sozinho no mundo, meu pai, ele é uma figura bem pragmática, ele é matemático, né? E quando eu me tornei psiquiatra, ele falou assim, meu filho, olha, eu respeito e tal, mas para mim depressão é quando eu não tenho dinheiro no bolso. Ou seja, ele acha que depressão é só quando você tem um problema externo. E aí depois eu achei curioso porque ele foi pedir para eu atender alguns amigos dele que estavam com depressão. Ele falou, poxa, essa coisa existe mesmo, né? Porque ele não tinha contato, ele não teve contato com o adoecimento. Talvez o que a Camila está dizendo é que ela não tem ansiedade patológica, né? Mas ansiedade nenhuma não é compatível com o viver. Assim como meu pai talvez está querendo dizer que ele não tem depressão. E de fato é um cara que teve muitos fatores estressores, mas depressão, doença, ficou muito longe da casa dele, muito longe da cabeça dele. Mas tristeza ele sente, porque são parte das emoções humanas. Agora, a ansiedade intensa demais, aí a gente consegue realmente evitar em algumas pessoas. Tem pessoas que são mais propensas, tem pessoas que têm um tipo de personalidade chamado mais neuroticismo, né? Elas têm muito mais medo do novo. Essas pessoas tendem a sentir muito mais ansiedade do que outras. Aqui uma outra pergunta aqui, Léo, para você aqui. Toda ansiedade tem um fundo espiritual? E a sensibilidade mediúnica, como ela interfere nisso? Não, são duas, né, perguntas? Duas perguntas. Eu juntei duas perguntas. Não dá para dizer que toda ansiedade tem um fundo espiritual. Acho que a pessoa quis perguntar espiritual no sentido de influência espiritual, né? Não dá para dizer isso porque vamos pegar lá o próprio Jesus. Ele coloca lá, ele faz lá as bem-aventuranças, bem-aventurados os que são simples de coração, bem-aventurados os que têm puro coração, um bocado de bem-aventurança. E certamente ele percebe uma certa angústia do povo, uma certa ansiedade do povo, porque está muito distante, por exemplo, uma pureza do coração, pelo menos para mim, né? Está muito distante algumas bem-aventuranças lá. E aí o que ele coloca? Olha, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, a cada dia baixa o seu mal. Observei os pássaros no céu, os lírios no campo. Então ele está falando de uma ansiedade que é uma ansiedade mais existencial, uma ansiedade mais eu chamo assim, uma ansiedade de evolução, que é muito comum encontrar em espírita, é muito comum encontrar em religiosos, uma ansiedade por ser uma pessoa melhor. Isso não necessariamente está envolvido espírito obsessor ou espírito influenciando. É uma questão nossa mesmo, e que Jesus meio que coloca, olha, vocês são deuses, vocês poderiam fazer o que eu faço, mas tudo no seu tempo. A cada dia baixa o seu mal, e também a cada dia a gente consegue dar um passo possível na nossa caminhada. Agora, óbvio que uma pessoa que tem uma mediunidade mais aflorada, porque no sentido geral, Allan Kardec nos coloca que todos nós somos médiuns. Mas no sentido mais estrito, a gente acaba usando essa palavra para designar aquelas pessoas em que o fenômeno tem uma constância, tem uma intensidade, né? Então essas pessoas em que o fenômeno mediúnico é mais robusto ou mais intenso, elas não só vivenciam as próprias energias, como também vão ser mais suscetíveis às energias externas, não só a questão energética, mas a própria influência. Então, fica muito mais fácil desses médios, por exemplo, somatizarem. É muito comum, eu vejo o médio
somatizar angústias e ter processos de somatização, inclusive mimetizando alguns adoecimentos clínicos, né? Isso seria uma característica conversiva, se a gente usar um termo mais psiquiátrico do médium. Não quer dizer que eles tenham um transtorno conversivo, mas eles convertem muito em sintomas físicos. O que é? Convertendo um pouco dessa ansiedade. Então, a mediunidade, por isso que Allan Kardec traz no Livro dos Médiuns, que a mediunidade traz alguns escolhos, ou seja, traz alguns desafios a mais. E quando Alberto fala assim, momento de pandemia, eu conversava com o Divaldo, por exemplo, no final do ano, falando como é que era um momento, às vezes, de carnaval, que ele sente ali, né, ele consegue ter uma sensibilidade maior, e a gente, às vezes, não tem essa sensibilidade tão grande, fica mais fácil vivenciar a vida, às vezes. Léo, eu queria saber de ti, para tu compartilhar com o público, como é que a gente poderia juntar a abordagem da psicologia positiva, olhando para esse momento de pandemia, num link com a proposta espírita. Uhum. Temos alguns pontos. Um primeiro ponto que a psicologia positiva pode muito bem casar com o espiritismo é a questão da gratidão. A gratidão dentro da psicologia, ela é basicamente estudada pela psicologia positiva e é um dos temas mais estudados. E a gratidão não é apenas o ato de agradecer, esse é apenas uma ponta do iceberg do que a gratidão é. A gratidão é mais uma disposição do olhar. Quando nós somos mais gratos, nós conseguimos perceber que aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, é suficiente. E uma questão da ansiedade é sempre ver a insuficiência em si mesmo e nos outros ou no mundo. A pessoa que é muito ansiosa, ela geralmente tem, no fundo, né, da sua intimidade, uma percepção de si, de que ela não é boa o suficiente, ou de que ela é incapaz, ou de que nada que ela faz dá certo. E essa percepção da gratidão faz com que ela possa ter um olhar de que, olha, tá bom o que eu fiz, eu sou grato pelo que eu tenho, eu sou grato pelo que eu consigo. Então, nesse sentido, a gratidão acaba sendo um grande ponto em comum entre a psicologia positiva e o espiritismo. Tanto é que, depois que eu fiz meu doutorado, eu escolhi justamente a gratidão para poder pegar um pouco do meu doutorado, um pouquinho do meu doutorado, e fazer um link com o espiritismo e publicar um livro pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que é justamente sobre isso. Gratidão como sendo uma emoção que previne. Não só é terapêutica no hoje, como também previne adoecimentos. Porque quando a gente se torna mais grato, a gente também se torna um pouco mais otimista, porque gratidão acaba tornando-se um modo de ver a vida. Então, um modo de ver a vida mais otimista. Quanto mais a pessoa é mais otimista, mais grata ela tende a ser. Então, a gente chama assim, é uma espiral positiva. Uma coisa vai levando a outra. Quanto mais grato eu sou, mais também eu tendo a querer retribuir pelo que eu recebi da vida, pelo que a vida me deu. E, consequentemente, eu me engajo mais socialmente. E aí entra um outro ponto da psicologia positiva, que é o sentido de vida, né? Criar propósitos na minha vida, não só um propósito que Viktor Frankl falaria, um meta-sentido, né? Um sentido meta-existencial, ou melhor, um supra-sentido, que ele colocaria, mas o sentido mais pragmático do que é que eu sou útil, para quem eu sou útil, para que eu sou útil. E isso traz uma sensação de bem-estar tremenda. E essa pandemia pode fazer com que a gente também saia do nosso status quo, né, daquelas coisas que habitualmente nós estávamos fazendo, para nos engajar um pouco mais com causas sociais, nos engajar um pouco mais na solidariedade, mesmo que a gente esteja vendo absurdos, mas focar um pouco mais a nossa esperança, não apenas no governante, mas focar um pouco mais a esperança em nós mesmos, em fazermos um pouco diferente. Então tem um bocado de pontos assim, que a gente vai podendo fazer interfaces. Já falei gratidão, propósito de vida, esperança, é um outro ponto que a psicologia positiva fala. Otimismo. Eu coloco otimismo, relacionamentos saudáveis, um ponto que... Esse ponto acho que vale a pena falar.
a doutrina espírita coloca que viver em sociedade não é uma mera convenção, né? É uma lei natural, é uma lei da natureza, a lei de sociedade. E o curioso é que ter suporte social, qualquer que seja as pesquisas que saiam, mostra-se como um grande fator protetor. Por exemplo, estudos sobre transtorno de estresse pós-traumático. As pessoas que têm um suporte social e que passam por um trauma, elas têm menos chance de desenvolver o transtorno. Por quê? Porque o suporte social dá uma sensação de pertencimento. Pessoas que têm suporte social geralmente são mais felizes. Pessoas que têm suporte social geralmente conseguem ter mais resiliência. Então, qualquer que seja, até tem saído estudos ao inverso, não só o suporte social, mas os impactos da solidão, impactos físicos da solidão. Então, é engraçado como me parece que a psicologia positiva tem muitos pontos em comum com o espiritismo, pelo menos pontos que eu falo em comum, pontos de interesse, pontos de estudo em comum, e que acabaram chegando em conclusões muito parecidas, não só com o espiritismo, mas com outras religiões ou outras visões filosóficas também, mas não necessariamente pela questão da mediunidade em si, e sim por uma questão que me parece ser o fundamental na doutrina espírita, que é o evangelho. Porque essas coisas, gratidão, esperança, essas coisas Jesus já falou há um bocado de tempo, né, que me parece ser a base do espiritismo, mas de certa forma também a mediunidade acaba sendo sempre um foco muito grande do espírita, né? Embora é um foco importante, não quer dizer que não seja importante, mas me parece que a base do evangelho é que consegue de fato transformar pessoas. A mediunidade, ela salta aos olhos, a mediunidade chama a atenção, mas só modifica-se aquele que consegue de fato colocar um pouco mais em prática esses conceitos que estão lá no evangelho. Não são conceitos, digamos assim, totalmente novos, né? Verdade. Léo, te aproveitando, eu estou te explorando o máximo que posso para compartilhar com o nosso público. Há uma coisa que é muito corrente dentro da população lidando com ansiedade, até entre nós, colegas médicos, aqui com todo respeito aos médicos, é uma certa facilidade em prescrição para lidar com ansiedade, angústia, insônia, nos ansiolíticos, né? E de tal modo que, mesmo sendo tarja preta, as pessoas depois passam a fazer uso solitariamente do medicamento e se desacompanham das prescrições, que com muita frequência essas prescrições para lidar com ansiedade, elas emergem dos clínicos ou de outros especialistas que não psiquiatra. E há um certo desconhecimento da nossa classe médica, e sobretudo do público, mas também da nossa classe médica, no que tange a forma de tratar a ansiedade, que às vezes ela é feita dessa forma assim, bem superficial mesmo, né? E com consequências às vezes muito difíceis para o paciente, que às vezes o médico nem se dá conta disso. Eu queria que tu pudesse nos ajudar falando para esses dois públicos. Esse é um ponto, acho que é muito preocupante. Quando a gente se forma, eu me lembro que um dos empregos que eu não aceitei foi porque lá tinha o dia, era um PSF, e lá tinha o dia dos controlados. O que era isso? Era o dia do receituário azul, em que o médico que era contratado, ele falava, não, doutor, você não precisa nem ver o paciente, é só renovar a receita. Aí dava assim umas 60 receitas para renovar, e aí eu falei, mas como assim? Eu não vou me sentir bem prescrevendo um remédio sem ver uma pessoa, sem saber por que ela usa. Não, doutor, mas já usa há tanto tempo. Então há uma cultura, que é uma cultura que acho que é importante colocar isso, não é do psiquiatra, até o maior prescritor de benzodiazepínicos, que são esses que você está falando, que são os mais que preocupam mais, porque eles são úteis, eu prescrevo, são muito úteis, mas eles são úteis por um tempo, eles não tratam. Até mesmo se eu pensar do ponto de vista de medicação, existem outras medicações que são mais eficazes e mais seguras a longo prazo para você tratar ansiedade, tá? Então, até do ponto de vista... Só para poder situar o público, o Léo está falando do Frontal, do Rivotril, do Lexotan, do Sovalho, Lorax, porque o povo está habituado com esses medicamentos que são os medicamentos dos quais ele está tratando. E os medicamentos outros, por exemplo, que são chamados de antidepressivos, né?
a sertralina, fluoxetina, são medicamentos que tratam depressão, mas tratam também a ansiedade. Então, até do ponto de vista medicamentoso, você tem abordagens melhores. E se a gente pensar do ponto de vista global, Alberto, você vê, é difícil sair remédios novos para ansiedade especificamente. Por quê? Porque os ensaios clínicos, eles até tentam, mas eles falham um pouco. Então, geralmente, quando você tem um lançamento para um remédio novo, geralmente é lançamento para a depressão. E aí, às vezes, eles fazem estudos para ansiedade e não conseguem ver um resultado melhor do que o placebo. Por quê? Porque ansiedade envolve também muitas questões psicológicas, no sentido de você trabalhar coisas mais profundas, trabalhar raízes que levam, raízes infantis, raízes de crises, de crenças nucleares. Então, o meio ambiente, ele é muito importante para ser levado em consideração na base da ansiedade. Por isso que você tem mais remédios com mais eficácia para outras doenças da psiquiatria, né? E às vezes, por exemplo, você pegar a esquizofrenia, os remédios têm muito mais eficácia do que a psicoterapia. Se você pegar transtorno bipolar, os remédios têm mais eficácias do que a psicoterapia. Por quê? Porque tem uma base biológica. Mas se você pega a ansiedade, transtorno de ansiedade, você tem ali uma base ambiental muito grande. E vamos pegar os transtornos de ansiedade, por exemplo. Desde o transtorno de ansiedade, eu vi alguém falando ali de transtorno de pânico. O transtorno de pânico é um transtorno que tem uma raiz até mais biológica do que um transtorno de ansiedade generalizado. É por isso que o transtorno de pânico responde melhor à medicação do que um TAG. TAG seria transtorno de ansiedade generalizada, que seria o protótipo dessa ansiedade que a gente está tratando aqui nessa live, né? O TAG, você precisa fazer psicoterapia para poder ter uma eficácia melhor. O remédio ajuda bastante, ajuda a pessoa a diminuir sintomas físicos, a não ter crises, mas assim, ela precisa às vezes mudar a forma de enxergar a vida e a forma de enxergar a si mesma, né? Vocês vejam, eu estou fazendo esses questionamentos para o Léo, suscitando ele, todo esse material e desdobrado de uma forma didática, ele está posto dentro de uma proposta que o Jardim das Oliveiras elaborou, é uma plataforma, Jardineiro.net. Essa plataforma, ela tem uma série de conteúdos dentro dela que fica disponibilizado aos assinantes, que promovem dupla sentido positivo. Um de se beneficiado pela leitura e se mobilizado na sua autotransformação, e a assinatura vai para o atendimento do Jardim das Oliveiras às famílias vulneráveis, socialmente carentes dentro da nossa Belém, na periferia de Belém. E um dos temas, um dos programas dentro do Jardineiro.net chama-se Imersão Reflexiva. Você pega um tema e aprofunda. O Leonardo aprofundou esse tema, chamado Menos Ansiedade e Mais Serenidade. Então está lá, disponibilizado para você, assinante, e quem quiser fazer esse mergulho aprofundando o tema de hoje, nós vamos encontrar as abordagens que o Leonardo faz, equipado com slides bem professoral, dando uma perspectiva nesse link, visão médica e visão espírita, e nos ajudando muito a adentrar mais profundamente no tema. Curiosamente, Léo, eu levei esse tema com esse nome, não sei se você sabe. Você sabia que eu tinha levado, Leon? Sei, quando você me pediu para fazer lá a imersão, a gente pensou nos temas e você falou, por que tu não fala sobre ansiedade, né? E aí a gente pensou esse slogan, você falou, eu já falei esse tema uma vez, por que não bota esse slogan? Achei um slogan legal. Eu lembro. Então eu quero dizer aos assinantes que também eu tenho um seminário, não uma imersão, mas um seminário que está postado dentro do Jardineiro.net, na perspectiva transpessoal, é uma visão transpessoal da temática, onde é o mesmo tema. Então, você pega a abordagem do Leonardo, depois vai para a abordagem transpessoal e faz um outro mergulho que tem muita sintonia com a perspectiva espírita. É importante dizer isso porque nós hoje vivemos esse clima de tensão, de desafios, e a ansiedade é alguma coisa que nos perpassa a vida inteira, e a serenidade é uma busca que nós não conseguimos só pensando
que usando remédio. Porque eu vejo, viu, Léo, muitas pessoas se agarram no remédio e ficam aparentemente serenas ou serenas quimicamente, e elas acham que tá tudo de bom. Não se dão conta de que não estão indo às causas. Estão atuando só bioquimicamente e não fazem um salto de qualidade para lidar com as causas profundas possíveis de serem erradicadas e, portanto, também se liberarem dos remédios que são excelentes no curso de um tratamento, mas que são, às vezes, dispensáveis. As pessoas, apressadamente, lançam a mão do remédio e ficam nele, sem fazer um olhar para dentro. Faz sentido isso para ti, né? Eu acho que, inclusive, vem a calhar, porque veja que coisa curiosa. Eu não gravei essa imersão agora para a pandemia, né? Mas acho que está mais atual do que nunca os temas sobre ansiedade. E também não foi gravado apenas para quem tem transtorno. Ao contrário, foi gravado para a população em geral. E, basicamente, a gente pegou conhecimentos da psiquiatria, conhecimentos da psicoterapia cognitiva, comportamental, da psicologia positiva e linkou com o espiritismo. Então, nessa imersão, a gente tentou falar de um nível mais superficial, que seriam os pensamentos automáticos, que a gente fala assim das distorções, ou seja, modos enviesados de ver a vida, a nós mesmos, tentou depois entrar na parte dos comportamentos e depois tentou entrar nas coisas mais profundas, que serão as crenças nucleares. Agora, não é uma psicoterapia, mas pode ser, digamos assim, um despertar para a pessoa perceber que precisa de um processo terapêutico mais interessante. E eu acho interessante a plataforma aí do Jardim das Oliveiras, porque como acaba tendo alguns colaboradores que profissionalmente são da área psi e são espíritas também, mas que é uma plataforma que tem muitos temas voltados para essa questão do autoconhecimento, né? E, obviamente, como eu coloco lá no treinamento, não substitui tratamento psiquiátrico, não substitui tratamento psicológico e nem substitui tratamento espírita na casa espírita, mas é algo a mais, porque às vezes em palestra a gente não tem a possibilidade de aprofundar uma temática, né? Uma live a gente não tem a possibilidade de aprofundar. E nessa proposta da imersão eu achei interessante porque a gente pode aprofundar a temática. Eu acho que são 6 capítulos aí, cada capítulo mais ou menos 1 hora, então é uma quantidade de tempo grande. E eu queria aproveitar, Alberto, e responder uma pergunta que eu vi que eu acho bem interessante, assim, de uma pessoa que perguntou assim, como é que a gente lida com a ansiedade das crianças durante a pandemia? E dos adolescentes. E adolescentes, né? E eu queria colocar, inclusive, como pai, né? Eu sou palestrante, sou psiquiatra, terapeuta, mas eu sou pai de 2 crianças, uma de 6 anos, a Beatriz, e outro de 2 anos e 8 meses, o Guilherme. E, obviamente, nós estamos passando também, enquanto pessoas, essa situação. E eu queria dizer para vocês que as crianças, elas são muito um reflexo, óbvio, que existem as situações reencarnatórias, né, que exigem uma abordagem diferente. Existem casos de autismo, né, que você tem uma coisa muito mais biológica envolvida, mas a ansiedade, os pais, eles podem ter uma função muito grande de diminuir a ansiedade dos seus filhos quando eles conseguem ter uma função que a psicanálise chama de uma função continente. O que é a função de continente? É a gente conseguir ser um reservatório para as crianças drenarem as suas angústias, né? Sem a gente ficar angustiado porque está vendo a angústia do menino. Então, com o tempo, 3 meses, né, a criança começa a ficar angustiada. Eu não lembro que no primeiro mês, Bia ficou feliz pra caramba. Por quê? Porque estava com o papai, com a mãe o tempo todo, mais próximo, estava de férias na cabeça dela. Mas conforme está passando o tempo, ela está de saudade das crianças. Ela soltou uma pérola, papai. Ela já fez assim vários planos para o que ela vai fazer depois que acabar o coronavírus. Porque eu, como médico, expliquei o que é coronavírus, mostrei toda a fisiopatologia do negócio, mostrei que, enfim. Aí ela aprendeu lá o que era o coronavírus. Aí ela fala assim, quando passar o coronavírus, eu quero ir para Caponga. Caponga é uma praia no Ceará, que eventualmente, quer dizer, muitas vezes nós vamos, porque meu sogro tem casa lá. E aí ela falou assim, papai, eu acho Caponga muito melhor do que a Disney. E achei fantástico essa fala da Bia, né? Porque a gente às vezes se estressa bastante para poder dar o melhor
financeiramente para os filhos, e o que eles querem é a nossa presença. E a nossa presença, continente perto deles, é um dos principais antídotos para diminuir a ansiedade dos nossos filhos. Óbvio que eles vão ficar um pouco, porque também a gente não é um super-homem, uma super-heroína. E eu vejo agora, nas últimas semanas, Bia começando com um tique nervoso. E eu percebi no olho dela, né, como psiquiatra, percebi que estava com tique. E aí, ao invés de eu ficar abordando assim, de forma muito nervosa, que ela está com tique, estou conversando com ela para que ela possa... A gente possa perceber que isso faz parte. Não dá para passar 3 meses e sair totalmente ileso, né? Não vai dar para sair ileso totalmente. E justamente nessa semana, por quê? Porque o ser humano não é uma máquina. Não é uma máquina, né? Quando eu falo que a gente precisa aceitar, é nesse nível mesmo, de a gente não ficar tão tenso, tão preocupado pelo mínimo sintoma que aparece em nossos filhos ou em nós. A gente tem que ver que, olha que eu sou psiquiatra, eu prescrevo, eu medico, eu sou muito pé no chão, mas eu também tenho como um embasamento do espiritismo e de vida, da psicoterapia. A gente precisa ter um pouco mais de calma, porque, por exemplo, a minha esposa, né, eu estava falando com o Alberto, ela está com Covid, e então ela está em isolamento dentro de casa. A gente está isolado, eu estou sem poder sair de casa. Hoje atendi aqui em casa, online, os pacientes, e minha esposa está dentro do quarto. Então, e meus filhos estão engraçados, meus filhos estão respeitando o isolamento da mãe. Eles não estão indo lá no quarto. Agora, essa situação toda seria exigir muito de mim, exigir muito dos meninos, que nem um tiquezinho chegasse, entende? Nem um tiquezinho chegasse. Que nem um ticozinho de tique chegasse, né? Não é possível, né? Esse nível seria que eu tô querendo... a normalidade, né? Seria a normalidade. Seria anormal. Né? Uma situação tão diferente para eles, tão estressante. O coronavírus pegou mamãe, né? E ela quer abraçar a mamãe já faz 2 semanas. Enfim, são muitos fatores. Mas ela está aí, está feliz, está brincando, quer ir para Caponga. Agora está com um ticozinho de tique. Depois passa. A Nita Estevão pergunta: quero ser assinante do Jardineiro Net, né? No Jardim das Oliveiras. Então eu quero dizer que é www.jardineironet.com, né? Olha só, é isso aí. www.jardineironet.com no YouTube. Léo, nós estamos chegando ao fim, cara. Foi beleza. Eu quero dizer que a esposa do Léo, a Liliane, é psiquiatra também. Então, o índice de saúde mental nessa família é extraordinário. Mas mesmo assim, lá a Bia está com um tiquinho de tiquezinho, caracterizando de que nós somos seres humanos e a perspectiva de poder manejar as nossas alternâncias, instabilidades, elas são absolutamente compatíveis com a nossa humanidade. E quando a gente acolhe isso, é tudo de bom. Então, eu queria deixar a palavra para você e para você dizer também, Léo, que eu não consegui colocar aqui, o teu endereço do Instagram. Olha só, eu vou encerrar, já que a gente está nessa fala das crianças, que perguntaram assim, como é que a gente fala das emoções? Fale sobre as emoções. Falar sobre as emoções com as crianças não vai atrair negatividade. Eu me recordo que a Bia, ela estava na Caponga, e acho que ela estava com uns 2 anos, Alberto. E o mar da Caponga é mais forte do que o mar que ela estava acostumada aqui em Boa Viagem. Faz mais barulho. E criança tem muito medo de barulho, né? Então, quando chegou na praia, ela não conseguiu descer do meu braço. E eu claramente percebi que ela estava com uma reação de medo. Ela estava com o coração acelerado. Então, eu peguei e falei, Bia, o que você está sentindo? Ela não soube dizer, claro. Aí eu peguei a mãozinha dela, coloquei no coração e falei, olha, você está vendo o coração acelerado? Aí eu expliquei para ela, quando a gente está assim, a gente chama isso de medo. Aí ela, é papai, medo? É medo. E aí ela chegou para a mamãe dela, né, para minha esposa, e falou, mamãe, Bia está com medo. Ela aprendeu o que era medo. Aí eu fiquei super satisfeito, porque pelo menos a filha de um psiquiatra sabe o que é medo. Tem pelo menos nominalizou. Isso. Deu nome à nominalizou. Emoção. Isso é importante porque dá uma drenagem. Então, perguntar para ela, eu perguntei, Bia, você percebeu que está fazendo isso no olho, né, papai? Percebi. Por que você está fazendo isso? O que é que você está sentindo?
Você está sentindo alguma coisa? E ela não estou sentindo nada não. E você vai podendo conversar, normalizando a situação, normalizando as emoções, porque na verdade as emoções fazem parte do nosso corpo. Nós temos todo um arcabouço construído não só hoje, mas construído ao longo da história evolutiva da humanidade para a gente sentir as emoções. Então conversemos mais com nossas crianças. Nós, enquanto pais, não precisa ser psiquiatra, nem psicólogo, nem psicoterapeuta, nem psicopedagogo. Precisa ser apenas pai e mãe, né? O Winnicott tem uma palavra muito boa, um psicanalista chamado Winnicott, que é o conceito da mãe suficientemente boa. Então, vocês, pais, são suficientemente bons para os seus pais, para os seus filhos, precisam apenas confiar um pouco mais nas suas capacidades de gerar prevenção em relação ao futuro, para gerarmos uma sociedade que consegue ser um pouco mais serena, porque teve uma infância mais serena, teve uma infância com mais continência e um pouco mais de amor. Acho que esse é um ponto importante que eu queria deixar, de que prevenção é um ponto fundamental para pensarmos também na ansiedade, né? Não deixarmos o problema chegar em uma fase muito crítica, mas prevenirmos a questão. O meu perfil, temos dois, né? Um perfil espírita é o Horto de Damasco, tem aí em cima Horto_Damasco, e o meu outro de professor é o meu nome, professor Leonardo Machado, tá? O Horto de Damasco também tem um canal no YouTube, e a gente deve estar fazendo algumas outras programações com a Sandra Borba, eventualmente aí com o Alberto, e fica o convite. E agora eu pensei que seria mais conversa, você quase deixou eu falar sozinho, cara. Aí eu quis explorar você, para o povo ficar curioso e se inscrever no Jardineiro Net. Beleza. Foi um pouco de egoísmo. Foi um pouco de egoísmo. Mas, Léo, muito obrigado pelo teu carinho, a disponibilidade do Leonardo, que passou um tempo elaborando esse conteúdo, foi para uma agência, pagou a agência para poder gravar e doou para o Jardim das Oliveiras com extrema gentileza, a exemplo de outras formas com que ele tem contribuído conosco. Ele é um jardineiro que mora lá em Pernambuco. A nossa alegria, a nossa gratidão a você, ao Horto e à família do Leonardo, do qual eu sou vinculado desde Priscas Era, não é dessa encarnação, desde Priscas Era. Beleza. Quero agradecer aos companheiros que estão nos acompanhando, que uma série de manifestações aqui de gratidão, de alegria, de elogios, e dizer que esse material aqui, eu já estou me apressando para dar tempo de poder encerrar antes que se encerre completamente, porque senão a gente não posta no YouTube. Quero dizer também que neste sábado nós voltamos com Filigrana de Luz, abordando o tema paraquedas, é a abordagem do tema. Filigrana de Luz é essa abordagem que a gente faz durante 30 minutos aproximadamente, jogo rápido, em torno de um tema extraído da literatura universal. Queridos, um grande abraço, que Deus nos guarde. Léo, gratidão. Beleza, pura.